Fala comigo, estudante. Marcos 12 e o nosso desafio continua. Nós temos vários episódios já estudados aqui, como, por exemplo, a parábola dos lavradores maus, a questão do imposto, que ficou bem claro, o debate sobre a ressurreição na eternidade, os dois grandes mandamentos principais, a relação entre Jesus e Davi, e agora nós temos um episódio onde Jesus critica com veemência a postura dos fariseus, dos religiosos no geral. E aqui nós temos uma grande mensagem de alerta em relação à projeção, a alarde, a ficar alarmando, expondo, fazendo barulho sobre algum tipo de atitude, algum tipo de conduta, algum tipo de boa obra. Aqui nós vemos que esse grupo de religiosos estavam fazendo muitas coisas aparentemente boas, mas com um barulho, um volume acima do normal. E você já se perguntou por que algumas pessoas são tão barulhentas no sentido de fazer as coisas e tentar atrair uma atenção exagerada para si mesmas? Nós podemos observar, em alguns casos, as pessoas dizendo: olha aqui como é que eu sou bom, olha o tanto que eu ajudo as pessoas. Aí nós já falamos aqui, tem aquela foto, tem aquele vídeo no Instagram, aquela história contada, ou olha só como eu sirvo a Deus, como eu sou um servo trabalhador, compromissado. Por que você acha que as pessoas às vezes fazem tanto barulho? Isso não vai se aplicar a todos os casos, mas na maioria das vezes isso vai acontecer para camuflar, acontece na tentativa de camuflar e esconder o pecado que essas pessoas praticam no secreto. Observem quantas ações que os religiosos estavam fazendo aqui com esse intuito. Roupas. Primeiramente, eles tinham um vestuário impecável. Das vestes que são mencionadas aqui, nós temos, naquele tempo, eram grandes vestidos, mas especialmente algumas dessas vestes tinham aquelas coisas que a gente vê na internet, típico do judeu, grandes costuras, uma borda, uma barra muito grande, cheia de enfeite, tudo isso com a intenção de representar uma santidade exterior acima das pessoas que não se vestiam tão bem. Hoje nós poderíamos equiparar isso a um terno muito bem alinhado, talvez uma gravata, um sapato social brilhante, pensando aqui nos melhores tipos de vestes que a gente tem, na intenção de passar essa credibilidade, essa autoridade externa. Algo que acontecia também seria as saudações. Eles tinham uma forma de se cumprimentar, um vocabulário específico que atraía e tinha o intuito de despertar a atenção das pessoas, algo que tinha o intuito de transmitir também uma espiritualidade. Hoje nós temos algumas igrejas que utilizam alguma expressão para se cumprimentar, para falar um irmão com o outro, mas eles faziam isso num mau sentido, com uma intenção de transmitir uma santidade, um conhecimento exagerado. Eles também sempre procuravam os primeiros lugares, queriam ficar em evidência, queriam ser os destaques, queriam que todos vissem a sua presença, notassem a sua presença. Eles também faziam longas orações. Tente imaginar aí esses homens nas praças, falando, como nós já mencionamos aqui, com aquela voz mais encorpada, mais alta, falando palavras mais sofisticadas, com a mesma intenção, esse alarde, esse barulho. E também eles faziam ofertas publicamente, jogavam alto as suas moedas na caixa para fazer barulho e as pessoas ficarem admiradas com a quantidade que eles ofertavam. Eram questões externas, eram aparentes boas obras que tinham a intenção de camuflar o pecado deles. Porque o que de fato esses homens faziam? O texto diz que eles roubavam, eles exploravam viúvas indefesas. Nós estamos falando de mulheres que viviam à mercê na sociedade, eram desamparadas quando não tinham um filho para cuidar, viviam sem nenhum tipo de amparo financeiro, não existiam as pensões naquele tempo, e esses homens muitas vezes se aproximavam com
a proposta de que iriam ajudar de alguma forma, proteger de alguma forma, e podia chegar até o ponto de abusar dessas mulheres, não só pensar aqui em questão financeira, mas também até esse ponto. O nosso coração malvado, o nosso coração pecaminoso tem potencial para fazer aberrações, atrocidades. E esses homens estavam deixando isso sair para fora. E como é que eles compensavam isso? Fazendo todas essas coisas externas que nós falamos aqui, com a intenção de distrair, tirar de cena o pecado deles. E aqui nós temos uma recomendação, na verdade, uma declaração assustadora para essas pessoas. Jesus está ensinando que existe algo que nós já vimos, um castigo proporcional. Esses homens eram religiosos, tinham contato com a palavra de Deus, com a lei de Deus e mesmo assim estavam vivendo assim, de forma completamente distorcida em relação ao propósito original de Deus. E aqui Jesus diz: esses sofrerão um juízo muito mais severo, porque eles têm a verdade nas mãos e mesmo assim estão vivendo uma mentira, uma religião de fachada. E aqui nós vemos que nada disso tem valor algum. Nenhum ato de justiça próprio nosso pode cobrir a vergonha do nosso pecado. Quando nós fazemos isso com essa intenção, nós pioramos ainda mais a nossa situação. E esses homens estavam sendo advertidos por isso. Por último, nós vemos aqui nessa passagem um exemplo de uma viúva que ali, no sigilo, no secreto, coloca um quadrante. Essa era uma das menores moedas daquele tempo. Nós falamos que um denário representava um dia de serviço, enquanto um quadrante, um denário valia o equivalente a mais de 60 quadrantes, para você ver a insignificância dessa moeda. É quase que uma moeda de 50 centavos de um lado e outra de 1 centavo de outro. Aquela mulher, por mais que faz a menor oferta, na percepção de Jesus é a que mais ofertou. Todos aqueles fizeram daquilo que tinham de sobra, eram ricos e fizeram com a intenção de atrair e cativar os homens. Por isso Jesus diz, a oferta dessa mulher foi muito mais valiosa, mais preciosa e será muito mais recompensada do que os muitos denários, talvez, ou até mesmo talentos, que é a moeda mais valiosa, que esses homens ofertaram. E nós vemos aqui que não dá para tapear, não dá para enganar Deus nem Jesus, porque além de ver o externo, eles veem o nosso coração, veem a intenção que nós temos a fazer qualquer tipo de coisa em favor dele. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.